Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de ensino religioso. Bom, nas últimas semanas nós estávamos falando sobre o islamismo, né? Uma das principais religiões existentes no mundo. Essa semana continuaremos falando sobre ela e vamos falar sobre o Alcorão, o livro sagrado do Islã, tá? Então, como sabemos, né? O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. Esse nome, Alcorão, significa recitação em árabe, ou seja, eles recitam as palavras que estão escritas no Alcorão. Tá? O Alcorão está entre os livros mais publicados e mais lidos do mundo. Os seguidores do Islã acreditam que o Alcorão transcreve, né, de forma literal as revelações de Alá para o profeta Maomé. Tá? Então todas as revelações que foram feitas pelo anjo Gabriel para Maomé estão transcritas nas páginas do Alcorão. Bom, antes de se tornar um livro, tá, essas revelações feitas a Maomé foram registradas em ossos de camelos, pedaços de pergaminhos, tabletes de argila, folhas de tamareiras, isso ao longo de 23 anos. Tá? Então, após a morte de Maomé, em 632 d.C., o califa Abu Bakr, né, a gente já falou sobre ele na outra aula, decidiu reunir todos esses registros que estavam espalhados, tá, e escrever um livro com todas essas informações. Foi assim, então, que surgiu o Alcorão. O Alcorão ele contém estruturas literárias e gramaticais para que os versos e capítulos sejam lidos como uma poesia. Então as informações que tem neles devem ser lidas, tá, como uma poesia. O livro é organizado em capítulos que são organizados em versículos. Alguns capítulos têm 3 versículos, outros podem ter até 200 versículos, tá? Os capítulos não se encontram em ordem cronológica e cada um deles pode ter 3 a 200 versículos, aquilo que eu falei anteriormente. Existem algumas palavras no Alcorão sem qualquer significado. Os linguistas e pesquisadores, tá, acreditam que esses vocábulos são abreviaturas e até hoje tentam decifrar o que eles querem dizer. O Alcorão contém elementos e crenças semelhantes aos que existem no Velho Testamento, tá, da Bíblia, e também tem muita coisa semelhante com o Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. A gente vai falar sobre ele posteriormente. Jesus é mencionado várias vezes no Alcorão, tá, do que o próprio profeta Maomé. Jesus é citado no Alcorão mais vezes do que o próprio profeta Maomé. Maria, a mãe de Cristo, também é mencionada várias vezes no Alcorão e ela é citada mais vezes no Alcorão do que no próprio Novo Testamento, onde fala sobre a vida de Jesus e a vida de Maria, né? No Alcorão, Jesus nunca foi crucificado. Segundo o texto sagrado para os muçulmanos, para os islâmicos, tá? Ele foi levado a ida em vida diretamente ao paraíso por Alá. Então ele não foi crucificado, pelo menos é o que está no Alcorão. Embora o livro ele tenha sido traduzido para inúmeros idiomas, os muçulmanos são encorajados a ler e recitar esse livro, tá, em árabe, na língua original. Por quê? Tá? A maioria dos seguidores do islamismo, eles não apoiam que o Alcorão ele seja traduzido, para que seja evitado o perigo que ocorra erros de interpretação dos textos sagrados, ou seja, uma coisa quer dizer uma coisa, né, traduz e passa a significar outra. Isso ocorre porque muitas palavras presentes no Alcorão têm significados diferentes em outros idiomas. Então eles não gostam de que o Alcorão ele seja traduzido. Então pede-se, né, que seja lido e recitado em árabe, né, que é a língua original do Alcorão, tá?
É por essa razão que os muçulmanos que não são de origem árabe, algumas vezes, né, não entendem o significado das palavras que eles estão recitando. Aliás, tá, é difícil, inclusive para quem é fluente em árabe, entender as mensagens transmitidas por essas sagradas escrituras. Tá? Segundo o Alcorão, foi Alá, né, o Deus dos muçulmanos, né, como é chamado Deus dos muçulmanos, né, que criou todos os homens e os animais, e ele transmite a sua mensagem através de profetas para guiar a humanidade. Então ele utiliza, né, profetas como Jesus, como Maomé, para transmitir as suas mensagens e guiar a humanidade. O Alcorão ele serve de base para a Sharia, né, que são as leis do islamismo, a gente já falou sobre elas na aula passada. Tá? Sobre o cristianismo, o Alcorão propõe então apenas uma correção. Toda a questão do cristianismo, tá? Da vinda de Cristo e tal. Para os seguidores do islamismo, Jesus, embora seja um profeta e mensageiro de Deus, ele não é filho de Deus. Para os islãs, tá? Para o islamismo, o Alá não tem filhos, nem é filho de ninguém. Tá? Então, essa é a aula sobre o Alcorão, para a gente aprender um pouquinho sobre esse livro sagrado, né? Assim como a gente falou da Bíblia anteriormente, falamos do Alcorão agora e vamos falar, né, dos livros sagrados do judaísmo posteriormente, tá? Do Torá. Então, espero que vocês tenham gostado, algumas informações interessantes aí sobre o Alcorão. Façam a atividade, até a próxima aula. Beijão.